Graça e paz. Amém. Quem está feliz aí diz amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, livro de Juízes. Amém? Juízes. Livro de Juízes. Glória a Deus. Livro de Juízes. Juízes capítulo 7. Glória a Deus. Juízes capítulo 7. Quem achou diz? Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte do vale, de frente ao ribeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a própria mão me livrou, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-os descer às águas, e ali vos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer as águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou, pois, o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens esteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele. Senhor, muito obrigado. Eu quero te agradecer e te engrandecer nessa noite. Pai, grande é o teu nome. Quero te louvar, ó Deus, reconhecendo que a tua soberana vontade, que o teu poder se manifesta sempre sobre a nossa vida. Quero te louvar, te render graças por cada irmão que aqui está. Quero te render graças, ó Deus, por cada um que saiu da sua casa se dispondo a louvar, a entregar o melhor. Espírito Santo, fala em nosso meio, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar, coloca a sua Bíblia na cadeira, no seu colo, e se você puder, dê um forte aplauso ao Senhor, porque Ele merece. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós conhecemos essa mensagem
nós refletimos sobre essa mensagem durante muito tempo. Uma vez eu pude, dentro de uma mensagem, e essa mensagem nós fizemos um estudo, trabalhamos um pouco nela, ela falava assim, exatamente sobre esse povo de os 300 de Gideão, mas eu não falava dos 300, pastor Valdésio, eu falava daqueles que não foram, dos 31 mil e poucos que não foram, daqueles que não participaram. E aí o tema da mensagem era a volta dos que não foram. Exatamente a volta dos que não foram. Exatamente como que esse povo derrotado, esse povo não derrotado pelo inimigo, mas por si mesmo, eles chegaram em casa. Mas isso é uma outra coisa que oportunamente nós podemos conversar. Porque a gente não vai falar dos derrotados. Irmãos, a história, ela não é escrita pelos derrotados. A história é escrita e é vivida pelos vencedores. Hoje de manhã, nós falamos da oração, assim que nós abrimos o culto, e falamos que alegria estarmos aqui. E ainda que o culto fosse um culto em ação de graças pela vida do pastor Joilson, em que ele ofertava e oferecia o culto em ação de graças, nós tínhamos que necessariamente ser todo culto como esse, um culto em ação de graças pela vida, porque não é porque fazemos aniversário que temos que ofertar algo em ação de graças, mas o simples fato de chegarmos até o dia de hoje, e eu falava o dia 2 de agosto de 2026, nunca mais acontecerá. O dia que vivemos é um dia único. E não podemos esquecer que Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado forças, Deus tem nos mantido, Deus tem nos entregue o melhor. E temos que dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E quando olhamos este texto, nós vemos, se você puxar nos capítulos anteriores, você vai ver como que aquela nação havia entrado naquela confusão toda. E se você analisar muito claramente a história de Israel, do povo judeu, você vai perceber que toda vez que eles estavam com Deus, que eles estavam andando com Deus, que eles estavam na comunhão, que eles estavam ouvindo a voz de Deus, Deus abençoava. Toda vez que eles estavam na direção de Deus, as coisas fluíam. Mas quando eles estavam fora da visão, o inimigo se aproveitava desse distanciamento e acabava aprisionando-os, cerceando-os, colocando-os contra a parede. Se você analisar bem, se você ver no capítulo 6, você vai perceber que o próprio judeu se escondia. Você vai perceber que o povo ficava acuado. E a primeira coisa que o inimigo fazia no meio do povo, por causa desse afastamento que eles mesmos produziam de Deus, era colocá-los como nada. Irmão, não tem coisa pior do que um crente sem força espiritual. Não tem coisa pior do que um crente que não tem mais consciência daquilo que pode fazer em nome de Jesus. E aconteceu exatamente isso com aquele povo. Aconteceu exatamente isso com aquelas pessoas. Aquelas pessoas haviam perdido completamente a sua condição de comunhão com Deus. E quando acontecia isso, ficavam sem força. As pessoas não tinham mais força. Não tinham mais força para caminhar, não tinham mais força para fazer nada, não conseguiam mais enfrentar o inimigo os aprisionava com facilidade. E a Bíblia fala que chega um momento que Deus levanta uma pessoa improvável, um homem completamente improvável, e esse homem, ele foi usado por Deus. E ele reúne um grupo de milhares de pessoas para poder enfrentar o inimigo. Ele já era em número muito menor. Era em número muito menor.
Mas mesmo assim, ainda tinha no coração daquelas pessoas um sentimento de que, bom, com uma boa estratégia, com uma boa estrutura, com uma condição geográfica favorável, nós podemos criar isso, criar aquilo, quem sabe? Muitas vezes a gente vai para cima do problema, nós vamos enfrentar o inimigo, nós sabemos que nós temos dificuldades, nós sabemos que as chances são muito remotas, mas a gente vai já criando um monte de coisas na cabeça, de estratégias, de fórmula, porque se for assim eu vou fazer dessa forma, se acontecer aqui eu vou fazer daquela forma. Criamos um cenário na nossa mente e coração favorável mediante a nossa própria estratégia pessoal. E Deus foi muito claro quando ele vai com aquele povo. Você mantém a sua Bíblia aberta. Ó, Gideão se levanta de madrugada, o povo com ele, todo mundo juntinho, acampados, a fonte de Arode, e todo mundo estava ali. Midianitas ficava lá o norte, no vale, de frente ao outeiro. Só que quando esse povo se reúne, talvez com aquele entusiasmo natural das pessoas que quando se juntam com outras, até se esquecem dos problemas, até se esquecem da dificuldade. Às vezes, você está se sentindo sozinho. E quando alguém se aproxima de você, ou quando alguns se aproximam de você, você fala assim, não, agora vai. Agora fulano, ciclano, Bertrano está do meu lado. Agora, não, meu chefe bateu no meu ombro e disse que está tudo certo. Agora vai. E quando as pessoas se reuniam ali, o entusiasmo tomou conta das pessoas, pastor Valdez. Aquela consciência, estamos juntos. Juntos formamos um exército. Só voltou a dizer aqueles velhos slogans, juntos somos mais fortes, unidos somos melhores, a união faz a força, e coisas desse tipo. Deus olha aquilo, Deus percebe o entusiasmo, Deus percebe que o medo, que o receio, momentaneamente havia sido dissipado por causa daquilo que os olhos estavam contemplando. Irmão, todo mundo estava com medo ali. Todo mundo estava receoso ali. Todo mundo estava completamente, amedrontado. Mas as circunstâncias, a condição ali daquele ambiente começou a mudar isso. Eles tiveram a falsa sensação que poderiam ter mudado a história. Eles tiveram a falsa sensação que poderiam transformar aquela coisa toda, aquela opressão toda. Aí Deus fala, opa, primeiro que vocês estão iludidos. Segundo, que quem dá vitória sou eu. Terceiro, só acontece quando eu quero. Aí Deus faz o seguinte, Josué, tem muita gente aí. Eu imagino Josué, pastor. O quê? Tem muita gente? Mas não tem como. Tem muita gente com você. É povo demais para entregar os midianitas nas tuas mãos. E Deus é tão verdadeiro, tão claro, tão objetivo. E ele fala, eu não vou permitir que isso aconteça, sabe por quê? Para que vocês não achem equivocadamente que a vitória foi entregue simplesmente porque vocês se uniram e criaram uma estratégia e criaram alguma coisa e conseguiram vencer. Não. Tem muita gente com você. A Bíblia fala, você não vê Gideão murmurando, você não vê Gideão reclamando. Às vezes nós reclamamos de maneira, extrema, reclamamos das coisas que Deus faz. Eu fico imaginando se Gideão fala, Senhor, então se não for com esse grupo, não tem como. Se não for, deixa. Às vezes, nós somos desafiados o tempo todo, irmãos. Às vezes,
Nós somos atacados o tempo todo e não percebemos isso. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não importa como você está enfrentando do ponto de vista da quantidade o inimigo. O importante é que um Deus único, todo-poderoso, está conosco, está do nosso lado, está mandando nós irmos, está garantindo a nossa vitória. Você pode estar se sentindo sozinho e nesse momento aí no seu cantinho, pensando e até reclamando com Deus. Mas Deus, eu sou sozinho lá em casa. Tu não sabe o que está acontecendo. Aí tem até algo que eu coloquei aqui, ó. Tem coisas que a gente começa a olhar e é muito simples. Olha, você pode estar se achando sozinho, se sentindo, às vezes até largado. Mas Deus prova a nossa fidelidade antes de manifestar a sua vitória sobre a nossa vida. Deus não vai dar nada para que possamos nos gloriar. Criar a glória para nós mesmos. Antes da vitória, Deus reduziu o exército. Ou seja, antes da conquista, Deus provou aquele povo. E às vezes, Deus está provando você no seu casamento. Deus está provando você na sua vida ministerial, na sua igreja. Deus está provando você na sua vida profissional, na sua família. Talvez você seja o único a se manter na igreja. É o único que continua vindo. É o único que vem com frequência. É o único que assume um compromisso. É o único que se disponibiliza. Aí você é o único que ora na sua casa. Pastor, eu sou o único que ora. Você também é o único que luta pelo seu casamento. Você também é o único que permanece firme na fé. Você também pode ser o único que continua acreditando. Quer que eu diga para você? Continue. Continue. Deus honra quem permanece no propósito. Deus honra quem permanece na caminhada. Deus honra quem está disponível a ser instrumento dele. E aí a Bíblia fala: quem for covarde do caminho, volte. Essa palavra é bem forte, né? E sabe o que acontece? Isso é meio duro, porque hoje em dia, essa chamada teologia da prosperidade, essas coisas. Irmão, só você parar meia hora para você assistir, meia hora não, 5 minutos de algumas ministrações dessas tendências teológicas, das chamadas teologia da prosperidade, ou coisas do tipo em igrejas com esse perfil, e você vai ver que o tempo todo, você é isso, você vai vencer, você é aquilo outro, é isso aqui, você é cabeça, você não é cauda, você, sabe? E as pessoas esquecem que antes de qualquer coisa, Deus quer que sejamos servo. Antes eu tenho que ser servo. E Deus honra quem permanece no propósito. Quem foge do propósito, quem sai do propósito, perde a bênção. Você é o único que está, permaneça. No trabalho, talvez você seja um dos únicos que ainda tenha algum grau de honestidade na sua vida. Sim. Talvez você seja ainda o único que tenha algum grau de honestidade na sua vida. O que é que eu digo? O que é que você vai falar? Bom, as pessoas continuam fraudando. Seus colegas mentem. Esquemas acontecem. Mas você é o único que permanece na integridade. As pessoas zombam de você. Riem de você. Talvez olhem para você e digam: poxa vida, estamos conseguindo isso, isso e aquilo. Mas você continua no aluguel, você continua andando a pé. E o inimigo muitas vezes usa, meu irmão, essas pessoas para poder jogar você para baixo. Para que você possa medir a sua vida pela vida dos outros. Mas Deus falou que Ele nos chamou para sermos servos, nos chamou para uma vida de conquista. E essa vida de conquista está relacionada primeiro ao mundo espiritual, não ao mundo material. A maior conquista que eu possa ter é uma intimidade com meu Deus. Irmão, a maior conquista que Adão e Eva tinham possuído, tinham conseguido no paraíso, sabe o que era? Não era ter uma vida sem problemas, porque não tinha. Não era ter uma vida, sabe, sem ter que suar o seu rosto, não. Mas a maior conquista que Adão tinha
era poder ter intimidade com Deus. E a primeira coisa que Satanás tira quando ele induz Adão e Eva a caírem no pecado, é perder essa intimidade. A primeira coisa, pode ver. Não, foi a morte. Óbvio, a separação de Deus é a morte eterna. O maior problema que Adão contraiu com a queda foi perder a comunhão com Deus. Estou levando vantagem? Estou mexendo com você? Não aguenta? Digo para você de novo, continue. Na sua vida espiritual, olha, talvez as pessoas estejam olhando para você e falando, você está se matando por tal departamento. Você está fazendo demais diante daquilo que você poderia fazer. Irmão, para que estar na igreja tantas vezes? Sabe por que eu fico muitas vezes abismado, irmão? É que as pessoas que dizem que você vem muito na igreja, recentemente alguém veio falar comigo que uma outra pessoa, ela vem 2 vezes na igreja. E alguém que leva 1 mês para vir, reclamou que ela vinha 2 vezes na igreja por semana, e isso era muito. E a única coisa que eu falei para essa pessoa, que comentou comigo isso, que estava assustada, como que uma pessoa fala que ela vem muito na igreja e ela só vem 2 vezes na semana, e a única coisa que eu disse para essa pessoa foi, olha, veja a sua vida e veja a vida dela. Pese e veja se vale a pena viver uma vida sem compromisso e sem comunhão com Deus, ou se vale a pena viver uma vida em constante caminhada com o seu Deus, servindo a Ele na casa dele. Quando eu estou na igreja, eu estou me alimentando. Quando eu estou na igreja, eu estou trabalhando para o crescimento da obra de Deus, do reino de Deus. Eu estou fazendo o ID, de alguma forma, estou fazendo o ID. Alguém falou, eu não lembro se foi de manhã, se foi de agora há pouco. Muitos cooperam como pode. Talvez você não possa dar ofertas de missões, mas você possa ser o missionário que vai ofertar sua própria vida para ganhar almas. Amém? Talvez você hoje não tenha mais tempo para poder sair, não tenha nem saúde para isso, mas você pode colaborar, cooperar com aqueles que vão. Nós não sabemos, irmãos, o nosso dia, o que vai ser no dia de amanhã. Quando eu estava vindo para cá, Deus me trazia à memória um pastor, amigo, um homem de Deus, inclusive. Ele fundou uma igreja, ele já dorme no Senhor. Deus recolheu ele, talvez tenha uns 10 anos, mais ou menos, com seus 80 anos, creio eu. A igreja vai fazer, creio que 60 anos de fundação. E ele começou a igreja, ele trabalhava, tinha um emprego muito bom, viajava muito, mas era o pastor fundador da igreja. E por volta de 50 anos, ele pede para Deus aposentá-lo. E ele realmente se aposenta. Sabe o que vem depois? Ele tem um problema cardíaco. E após os 50 e poucos anos, ele ficou mais de 20 anos indo na igreja praticamente 1 vez por mês por causa do seu problema cardíaco. Irmãos, às vezes nós não sabemos o que vem para o nosso futuro. Eu estou dizendo isso que ele viveu uma vida de sacrifício, não. Estou dizendo que ele estava fazendo a obra de Deus todo dia. Ele saía do trabalho, corria para a igreja, estava na igreja, mas ele queria dar mais. Mas só Deus sabia que aquilo era o máximo dele. Agora, você imagina se ele é alguém que faz como muitos de nós, que fala assim, quando eu me aposentar, eu vou estar na igreja todo dia. Imagina se esse pastor pensa dessa forma, pastor Valdésio. Se ele espera a aposentadoria, porque a aposentadoria veio para ele com o prêmio de um problema cardíaco. Mas não, esse homem pôde dizer que enquanto ele teve saúde, o tempo dele foi dado para Deus.
o tempo dele foi para a glória de Deus. Então, muitas vezes nós estamos naquela coisa, eu estou sozinho, eu estou isso, mas Deus está querendo usar você dessa sua maneira, meu irmão, desse teu jeito. E muitas vezes Deus nos prova para nos dar a vitória. Agora, no seu trabalho, eu falei, na sua área profissional, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua vida, meu irmão, continue. Pastor, eu estou sendo fiel, mas parece que nada acontece, eu me sinto sozinho. Deus só precisa de você, meu irmão, para fazer um milagre na sua própria vida. Deus não precisa de terceiros. Eu falava semana passada sobre a viúva em Reis, em que o profeta fala, o que você tem em casa? Não tenho nada. Ela não entendia que ela mesma era um instrumento que Deus iria usar para fazer o milagre. Ela não entendeu que ela não precisava de ninguém mais além da sua própria fé para Deus fazer o milagre. É igual culto de oração na igreja. Culto de oração na igreja é um negócio interessante. O pessoal chega, olha, aí pensa, poxa, tem pouca gente aqui, sim. Quando eu ouço alguém falar isso, eu falo, meu Deus, não entendeu nada. Está perdendo até o tempo vindo aqui, porque não entendeu o propósito disso aqui. Quando a gente chega numa igreja e fala, tem pouca gente, eu falo, não entendeu nada. Eu não venho aqui por causa de multidão. Eu venho aqui por causa de uma pessoa. Eu não venho aqui por causa de uns. Eu venho por causa de um. E o nome desse um é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que morreu antes mesmo que eu fosse concebido, que deu a sua vida por mim, sem que eu merecesse, por amor extremo, morreu por alguém que não valia absolutamente nada, mas por causa do sangue dele, eu sou uma pessoa valiosa no mundo espiritual. O preço que ele pagou pela minha vida, ninguém pode pagar. Então eu sou muito valioso para Deus. Eu hoje tenho valor. Você imagina você tem alguma coisa que alguém chega para você, Bruno, eu vou te dar 10 milhões por esse tablet. Ora, esse tablet será um valor tão especial que todos serão obrigados a falar, este tablet é valioso. A Bíblia continua falando, e é tremendo quando... Abre comigo Coríntios. 1 Coríntios 4, versículo 2. 1 Coríntios 4, 2. Exatamente na linha daquilo que nós estamos falando. A fidelidade nunca é desperdiçada diante da grandeza do nosso Deus. A sua fidelidade, ela não é feita, não é lançada em vão. Quem achou diz? Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É que cada um deles seja encontrado fiel. Hoje, a Bíblia fala que Deus, ele busca o verdadeiro adorador. Se Deus não dissesse esta frase, nós poderemos deduzir que todos que estão no ambiente como esse são adoradores, e não são. Não são. Infelizmente, e às vezes a pessoa nem percebe que ela está na igreja, mas ela está focada em tanta coisa lá fora que ela não consegue se concentrar aqui. Talvez você estava com tanto
problema na sua cabecinha e você vem exatamente para a igreja para esquecer, para entregar na mão de Deus, mas você entra, mas você não consegue orar assim: Senhor, eu te entrego tudo nas tuas mãos, eu entrego nas tuas mãos, e agora, Deus, este ambiente, neste lugar, eu vou só te adorar, porque é na adoração que Deus envia a nossa vitória. É na adoração que Deus nos dá a vitória. E aqui fala, vou ler de novo: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É o mínimo. É como se ele falasse o seguinte: ó, o mínimo que eu, como servo de Deus, posso me apresentar a ele é sendo fiel. O mínimo. O mínimo que eu possa me apresentar é em fidelidade. Permanecer fiel é uma decisão diária, não é uma opção vazia. Ou você acha que aqueles homens não estavam com medo, com receio? Irmão, eu digo que tem que ter muita frieza e muita cara de pau também para falar esses negócios, de alguém falar assim: quando eu recebi o diagnóstico daquela doença, uma doença terminal, um câncer, alguma coisa nesse nível, a pessoa fala: eu fiquei muito tranquilo. Eu não senti absolutamente nada, porque eu sabia exatamente que Deus ia fazer alguma coisa. Ora, se eu penso assim, irmão, eu tenho que ter cuidado com aquilo que é fé ou é pura arrogância diante daquilo que eu acho que pode acontecer. Presta atenção. As coisas no mundo espiritual não acontecem de modo automático. Deus não coloca as lutas, as dificuldades e as adversidades na nossa vida para que de forma automática nós julguemos que elas já estão vencidas. Não! Cada pedra que aparece na minha frente é para que eu transponha, para que eu passe por cima dela mediante a minha fé. Não que automaticamente as coisas acontecerão sem que eu exercite. É isso que está a grande questão, o exercício da minha fé, porque se eu não exercitar a minha fé, colocá-la como objeto, como uma coisa estática que está ali e por vontade própria ela vai se desenvolver, eu vou ter problemas. A gente vai tendo a percepção, hoje em dia, sem nenhuma brincadeira ou ironia, hoje em dia, o que mais se recomenda é atividade física. Claro, respeitando os limites de cada um. Tem pessoa que não pode fazer certas atividades, por exemplo, pegar certas cargas por causa de joelhos, coluna, mas até isso tem jeitinho. Tem pilates, tem aí RPG, pessoas que não podem ter carga, eles vão para aquelas piscinas, eu esqueci o nome que dá, alguma coisa, hidroginástica. Tem sempre um jeitinho. Para quê? Porque o grande vilão da idade, conforme ela vai avançando, é a questão muscular. Quando você vai perdendo a sua massa muscular, você vai se enfraquecendo. É por isso que algumas pessoas com uma determinada idade, as quedas acontecem com mais frequência. Repara só, dependendo da sua idade, a facilidade como você subia uma escada e descia quando tinha 30, 40, e agora com 60, 70, 80, como que é mais difícil? A questão muscular. E como que se resolve isso? Exercitando. Como que eu ganho massa muscular? Me exercitando. E como que eu vou aumentar a minha fé? Exercitando a minha fé. Como? Acreditando. Como? Quando vir um problema, coloca sua fé em ação. Não se encoste, não durma, não se recolha, não se envolva na arrogância de alguém que acha que vai vencer simplesmente porque está sentado no banco de uma igreja. Eu vou receber, não é porque eu estou esquentando o banco, mas porque eu estou exercitando a minha fé. Obviamente que eu estou fazendo uma analogia em relação à questão de uma academia e de músculos e a nossa vida espiritual.
Como é que eu vou ganhar músculo se eu não consigo pegar peso? Essa é a verdade. E se eu colocar peso como um problema, como uma dificuldade, uma adversidade, um problemas diários na vida que nós enfrentamos, ninguém gosta de passar por isso, mas eu tenho que passar para ganhar musculatura, e permita-me usar toda essa analogia, essa ilustração, musculatura espiritual. Está exercitando? Ou o seu problema está apenas servindo para ser objeto de lamúria e reclamação diante de Deus? Porque eu tenho duas opções. Ou ficar murmurando, reclamando como uma criança birrenta, pirracenta, ou, diante desse meu problema, eu exercitar a fé e orar: Senhor, o mesmo Deus que eu servia na época que eu recebi tal vitória, é o mesmo, ó Deus, que eu estou servindo agora. Então, Senhor, pela minha fé, eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. E às vezes Deus permite que a coisa enrole, para que eu lembre que sem Ele eu não faço nada. Amém? Eu sempre cito aqui, quando nós estávamos para comprar esse primeiro imóvel aqui embaixo. Estava tudo certinho, tudo bonitinho, já acordado, já organizado. A advogada foi lá para perto de Campos, para Carapebus, para assinar. Tudo bonitinho, marcado para 11 horas. Lembro como hoje. Daqui a pouco ela me liga: pastor, opa, tudo bem? Resolvido? Não, pastor. Apareceu um herdeiro aqui. E o negócio deu uma embolada. Você sabe, quando aparece herdeiro contestando negociações imobiliárias, o negócio dá uma enroladinha. Que às vezes dá uma enroladinha tão grande que até os negócios são desfeitos. O que nós fizemos? Oramos. Começamos a orar. Qual o propósito? Não sei se foi 30, 40 dias de oração, a gente começou a orar sem saber quando que ia parar, né? Entendi por que Deus fez isso. Para quê? Para mostrar que Ele que estava dando a bênção. Não é porque o advogado era bom, não é porque os herdeiros, as pessoas negociaram bem, não é porque eu, como pastor, estava, organizando tudo direitinho. Não! Ele fez questão de mostrar: sem oração, sem joelho, sem busca, sem clamor, sem choro, vocês não vão conseguir nada. E é isso que Deus faz. Talvez você seja um Gideão na sua família, um Gideão no seu trabalho, até um Gideão na sua igreja. O seu departamento, o que você faz, o que você desempenha, você se acha sozinho ou se acha em desvantagem numérica. Mas Deus, já falei, Deus não precisa de multidão para te abençoar, porque Ele por si só é suficiente para te dar a vitória. Eu fico pensando, a minha cabeça viaja dessas horas. Eu fico pensando, Bruno, aqueles 31 mil que foram descartados. Imagina uma multidão gigantesca aqui e do outro lado só 300. Uma multidão de 31.300 do outro lado. E você imagina o que os reprovados falavam? E esses aí vão se dar mal. Não é possível. Ou você acha que todo mundo foi para casa quietinho, conhecendo o povo judeu como a gente conhece? Você acha que foi todo mundo quietinho, igual o cordeirinho, cabecinha baixa, vamos embora para casa, vamos voltar para casa, porque o Senhor nos reprovou? Não. E eu estou olhando para ele, vamos ver o que vai dar, né? Você já reparou? Muitas vezes, irmão, você está num processo, aí você fala: olha só, eu estou esperando em Deus tal coisa acontecer. E a pessoa olha para você assim, regala o olho e fala: irmão, vamos ver no que vai dar. Por quê? Porque nem ela acredita que você vai conseguir. Aqueles 31 não acreditavam. Sabe por quê? Porque se eles acreditassem, eles não seriam dos 31 mil, eles seriam dos 300. Quem acreditava estava do lado dos 300. Quem acreditava estava com a minoria. Quem acreditava estava lá com o Gideão. Quem não acreditava foi para o outro lado. Ou seja, eu não preciso estar do lado da maioria. Eu só preciso ter aquele que por si só já se transforma tudo em maioria na minha vida.
Imagina, de repente um dos 300 ali era o irmão Joãozinho. Aí, quero dizer para você que esses 300 não tinha nada previamente estabelecido para dizer que eles seriam. Nem Gideão sabia quem era. Foi Deus que deu a senha na hora. E eu fico imaginando aqueles que não foram. E esse irmão, rapaz, esse aí... eu acho que você foi equivocado, hein? Rapaz, eu nunca vi esse sujeito pegar numa espada. Não, esse Gideão tá perdido. Vai ser carnificina. E eu vou até para casa, não quero nem ouvir isso aí. Não, coitado desse povo. Meu Deus, esse Gideão tá muito doido, meu Deus. Quero nem ouvir, tava doido não. Tava cheio da presença de Deus. E estava atento à voz de Deus. O homem que é atento à voz de Deus, reconhece a voz do seu pastor, ele nunca cai em armadilha, ele não se deixa ser derrotado. Sabe por quê? Porque ele ouve atentamente aquilo que Deus orienta para ele. Que lado você está? Da maioria ou da minoria que vai realmente ser instrumento e ser usada por Deus? Não importa que lado você esteja, importa que você esteja do lado certo. Outro texto aqui, para corroborar. Deus vê aquilo que ninguém percebe. Os homens olham para o palco. Talvez tivesse muitos midiáticos. Deus olha para os bastidores. Ele vê quem permanece fiel quando ninguém está observando. Abre comigo, Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Deus observa tudo, conhece tudo, sabe de tudo. Amém? Hebreus 6, capítulo 10, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Se você tem feito algo para Deus, isso é para você. Eu quero dizer que é impossível um homem e uma mulher que tem uma vida de dedicação à obra de Deus se tornar uma pessoa frustrada diante dos problemas. Os problemas vêm. Você pode até sentir a pancada. Você pode até sair com a canela ferida. E fazendo analogia aí a um jogo, mas você não vai sair da partida. Você pode estar com a canela ferida, você pode ter levado uma pancada no ombro, você pode ter dado uma voadora em você, tentado parar você, mas você vai continuar caminhando. O inimigo não vai te parar, em nome de Jesus. Então, ele não se esquece do teu trabalho e do amor que você evidenciaste para com o seu nome, ou seja, o seu trabalho para Deus e o amor que você tem ao nome de Jesus. Deus não vai se esquecer disso, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não vai se esquecer de você. Deus não se esquece de você. Deus não esqueceu jamais de você. Nenhum ato de fidelidade passa desapercebido diante do nosso Deus. Hoje, talvez, você possa ter enfrentado muitos problemas para estar aqui, mas Deus reconhece. Aqui, os 31.700 voltaram para casa. Porém, 300 entraram para a história. A Bíblia está cheia de pessoas que permaneceram, e não foram parados por ataques, afrontas, escárnio, zombaria, porque muitas pessoas não entendem que às vezes o ataque do inimigo não é frontal. Não é um ataque em que nós muitas vezes, né, as pessoas pensam que o adversário vai se levantar com aquela típica roupa
que se cria com chifres, com roupa preta e vermelha, não é? Não é flamenguista para usar essas coisas, não é? Com tridente na mão? Não. Os ataques serão sorrateiros e muitas vezes covardes. Que ataque covarde é esse, pastor? Muitas vezes. E é realmente isso que acaba destruindo aqueles que não estão atentos. É que os ataques virão de dentro da tua casa, de dentro da sua família, de pessoas que você menos espera. Esses ataques são os piores. Mas aqui alguns nomes. Noé permaneceu fiel construindo a arca. Falaram que ele era louco, falaram que estava perdendo tempo, mas não, ele estava ganhando tempo, fazendo aquilo que Deus mandou. José permaneceu íntegro no Egito, não se perdeu, não se vendeu, foi vendido, mas não se vendeu. Irmão, pode até tentar vender você, mas você não pode se vender, amém? José foi vendido, mas não se vendeu, não vendeu sua honra, não vendeu sua fé, não negociou o seu compromisso com Deus, não negociou a sua história com Deus, não negociou o seu sonho. Venderam José, mas ele não foi vendido. Ruth permaneceu ao lado de Noemi. O nome disso é fidelidade. Daniel permaneceu firme na Babilônia. Tinha tudo para abandonar a fé. Irmãos, quantas vezes nós vemos histórias. Isso acontece muito com os nossos jovens. Infelizmente. Jovens criados na fé. Jovens criados na igreja. Quando entram em determinados lugares. Quando vão, por exemplo, à faculdade. Eles têm contato com um mundo completamente diferente daquele mundo que eles foram ensinados segundo a Bíblia. E muitos deles acabam se vendendo por manjares, se entregando aos manjares que o mundo dá. É o que a gente sempre fala. Se o pecado fosse uma coisa ruim, ninguém praticava. É a mesma ideia. A aparência do mal, se a aparência do mal não fosse maquiada, ninguém se envolveria nela, meu irmão. Mas a verdade é essa. O pecado, ele é desastroso, ele é mortal para a nossa alma. Mas o pecado alimenta a carne. Infelizmente, muitos estão perdendo a sua comunhão, a sua fidelidade, porque ao chegar em ambientes como aconteceu com Daniel na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego também, eles abriram mão daquilo que o mundo naquele momento oferecia, daquilo que aquela sociedade oferecia. Infelizmente, repito, é o que acontece muito com os nossos jovens. No ambiente da igreja, eles se encontram facilidade para se envolver com imoralidade, promiscuidade, prostituição. E Satanás coloca falsos amigos ao redor deles. Pessoas que apresentam uma doutrina. E eu quero lembrar para você que, ao contrário do que muitos de nós aprendíamos nas igrejas nossas de 10, 20, 40 anos atrás, doutrina quer dizer ensino. Doutrina não é como nós participávamos e assistíamos culto de doutrina. Aí o que era pregado? Não pode usar bermuda, não pode usar batom, não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E as pessoas chamavam isso de doutrina. Não, isso na verdade é uma ministração sobre modos e costumes. Nós falamos doutrina. Doutrina da salvação, doutrina de Cristo, doutrina da vida eterna. E essas pessoas, esses jovens, eles estão tendo contato com uma doutrina diferente dessa que é pregada aqui. Hoje, você vê um evangelho liberal em que praticamente tudo é possível, a despeito de uma frase em que Deus me ama de qualquer jeito, da forma que eu sou. Não é verdade. A Bíblia fala que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Amém?
Deus ama o pecador, mas não ama o que ele pratica. Pastor, vinde, a Bíblia fala, vinde como está, mas quem vem é transformado porque quem já está aqui. E não é eu nem você que está aqui, não. É o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus que está aqui e transforma todo pecador. Por isso a Bíblia fala, vinde como estás. Por quê? Porque ninguém que se aproxima genuinamente de Jesus Cristo permanece da mesma forma que chegou até Ele. É por isso que a igreja é feita de ex, né? E quando isso dá um problema, pastor Valdez, a cabeça de um garoto que é nascido no evangelho. Porque chega uma idade nossa, você vê só testemunho. Porque eu era isso, eu era isso, eu era aquilo. Aí você fala, sou ex o que, afinal, para testemunhar? Você pode não saber o que você foi ex, mas eu digo uma coisa. Porque a Bíblia fala que quando eu fui concebido em pecado por causa da carne, do pecado da carne. Eu digo o seguinte, eu hoje entendo, eu era um ex-condenado, mas Jesus me resgatou antes mesmo que eu tivesse consciência disso e que me colocou no caminho. Eu fui salvo sem nem perceber esse processo de salvação, porque ele foi gerado na cruz e ele aconteceu ainda no ventre da minha mãe. Por quê? Porque é promessa de Deus para a nossa vida. Eu sou, sim, um ex-condenado, mas Jesus me resgatou. Paulo permaneceu fiel até o fim, outro permaneceu fiel. Apóstolo Paulo permaneceu fiel até o fim. Nenhum deles viveu uma caminhada fácil. Não. Mas eles experimentaram a fidelidade de Deus. Quero dizer para você nesta noite. Na família, permaneça firme. No seu trabalho, permaneça firme. Na sua igreja, permaneça firme. Uma das coisas que eu sempre me pergunto, ninguém abandona o trabalho quando o patrão reclama de alguma coisa. Amém, Bruno? Só se for herdeiro, né, pastor Valdez? O pai é dono. Pai, vou embora, vou para casa. Fica com tudo aí, estou indo embora. Ninguém abandona um filho, uma esposa, alguma coisa, porque aconteceu uma coisa ficou fora do lugar. Agora, por que com as coisas de Deus nós somos tão voláteis, ou seja, tão rasos, tão ralos? Hoje estamos numa sociedade que não cria vínculos. Estamos numa sociedade que é rasa nos relacionamentos. Você já deve ter percebido, hoje com a internet tem muitas dessas reflexões. Alguns anos atrás, a nossa geração, você deve ter sido criado assim, a mãe metia a cabeçona na janela e gritava, fulano, vem para casa. Amém? E às vezes ela chamava vir para casa com uma estrutura, né, de borracha na mão assim, balançando. Vem para casa, hein? O cidadão na rua o dia inteiro. Bora, vai tomar banho. Não, eu tô limpo, mãe. Chega, tá tudo. Hoje em dia, meu Deus, os pais brigam, sabe para quê? Para o menino sair do quarto. Que ele está trancado num quarto, num computador, sozinho, achando que tem amigo, mas não tem amigo, não tem ninguém, ele está sozinho. A solidão está assolando a sociedade hoje em dia. A solidão, o individualismo, a vontade de fazer sozinho tudo, não quer ajuda de nada, eles se acham prepotentes. Essa geração que está aí, essa geração que não aceita conselho, essa geração que não aceita nada, essa geração que relativiza o evangelho, essa geração precisa se converter para conhecer verdadeiramente Cristo. Permaneça em santidade,
Permaneça na esperança, porque Deus nunca deixa sem recompensa quem permanece fiel. Abre para finalizar Gálatas 6, versículo 9. Para fecharmos aqui. Quem achou diz? E não nos cansemos de fazer o bem. Ah, que bom, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Opa! Tem algumas coisas interessantes aqui. Tem uma orientação e tem uma condição. Olha para o texto. A Bíblia tem umas coisas que realmente é a palavra pura, genuína de Deus. Às vezes você está lendo o texto e parece que aquelas palavras estão saltando aos seus olhos, porque são coisas que como tão gritantes, que é o Espírito Santo orientando você. Ó, não nos cansemos de fazer o bem. Mandamento, orientação, determinação para você fazer. Não deixa de fazer o bem. Está sozinho? Está sentindo sozinho, abandonado, em minoria? Não canse de fazer o bem. Fica firme, fica no propósito, fica no seu chamado. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, olha para frente. Por quê? Aí ele explica. Porque a seu tempo, ou seja, no tempo certo, esse bem que você está fazendo, você vai ceifará. Porque tudo aquilo que eu plantar, semear, eu vou colher. Mas tem uma condição: se não desfalecermos. Às vezes, você está cansado de tanto lutar, porque você está indo pelos lugares errados, pelos caminhos errados, pelo conceito errado, e ao invés de estar fazendo bem, você não está fazendo bem, você não está se entregando, você não está esperando o tempo certo. Se você não estiver esperando o tempo certo, a sua colheita será muito mais complicada. Quem teve contato com o campo como eu tive, talvez entenda isso. Já falei que os meus avós maternos, meu avô era agricultor, tinha colheita, enfim, era plantações, mais plantações. E eu lembro do pessoal chegando 5 da manhã para trabalhar, lavouras imensas de laranja, limão. E tinha todo um processo de poder tirar aquilo no momento certo. Tinha um negócio que eu não lembro agora exatamente, que eles faziam chamado enxerto, né? Eu nunca me preocupei muito em não lembrar, mas eu acho que ele colocava ali um enxerto, que era um limão, né, pastor Rodécio? Eu lembro de saber isso. Era limão, laranja, ele enxertava ali e ele amarrava com plástico. Inclusive eu tenho um tio vivo ainda que ele fazia isso em vários lugares. E ali tinha um momento certo para ele fazer aquele enxerto. Tinha um momento certo para ele poder lançar aquela, não é semente não, mas para produzir aquilo tudo. E quando ceifava antes, quando fazia algum processo fora do tempo, perdia-se muito. E às vezes, irmãos, estamos perdendo muita coisa porque não estamos sabendo o tempo certo de semear e de colher. Existem coisas que nós fazemos, nós estamos investindo no amanhã. Tem coisas que você tem que fazer para Deus, não pensando no resultado, mas sabendo que na hora certa Deus vai lhe recompensar. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, fica firme, você não está sozinho, Ele não te abandonou, o Senhor permanece fiel a você. E aí, não precisa nem ler, mas 1 Coríntios capítulo 15, verso 5, 8,
Coríntios 15, 5, 8. Essa palavra é tão linda. Eu não canso de ler isso aqui. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe o que quer dizer? Que todo o trabalho das suas mãos diante do Senhor, não é vão. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você colocasse sua mãozinha no seu coração e entregasse a Deus aquilo que lhe dá medo. Gideão era um medroso inveterado. Mas Deus transforma qualquer medroso em valente. Qualquer medroso em vencedor. Qualquer assustado em vitorioso. Porque Deus não nos tem como máquinas. Deus nos tem como seres humanos que estamos sujeitos às situações ligadas a toda a nossa vida humana. Normalmente Deus sabe disso. Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu quero entregar nas suas mãos cada irmão que está aqui com a mão no coração e orando e dizendo: Senhor, eu tenho medo de que tal coisa aconteça. Eu falo que eu sou muito valente, mas eu não estou me sentindo preparado para tal situação. Eu não sei o que farei se tal coisa não acontecer. Eu também não sei o que farei se tal outra coisa acontecer. Meu Deus, em nome de Jesus, seja qual for a situação, seja a coisa acontecendo ou não acontecendo, Senhor, toma a direção da vida desse teu filho que pede ajuda, toma a direção dessa tua filha que clama por socorro, abre portas, faça o milagre acontecer. E nós queremos declarar, ó Deus, em nome de Jesus, age, faz o impossível. Tu és o Deus que faz milagre, tu és o Deus que faz o impossível acontecer, e eu quero declarar em nome de Jesus, muito obrigado a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado pelo que tu tens feito. Obrigado pela forma como tu tens agido. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Aqueles que estão cientes de que fazem parte dos 300 da minoria vencedora, aplaudam ao Senhor. Glória a Deus.